Boa noite, meus amigos, minhas amigas de todo o Brasil. Aqui é Luciano Melo, do canal Luciano Tricolor, né? Estamos aí para a gente fazer um resumo, né, nesse pós-jogo de Fluminense 6, São Paulo 0. É isso aí, meus amigos. É isso aí que vocês ouviram. Fluminense 6-0 no São Paulo. Ficou barato para o time do Morumbi. Poderia ser 8, poderia ser 9, se o time dá aquela caprichada na finalização, alguns jogadores. Se o time não tira o pé em alguns momentos, poderia chegar até 10. Tamanha facilidade esse jogo de hoje. Mas vamos aí, né, comentar um pouquinho dessa partida, mas lembrando a você para se inscrever no canal. Se inscreva no canal, dá aquela força ao amigo. É de graça, você não paga nada, 0800. Deixa aquele teu like maneiro, ó, joinha, ative os sininhos para as notificações. Compartilha esse vídeo e principalmente depois dessa grande vitória, né? Chegamos à 5ª colocação. E eu quero ouvir muito, principalmente hoje, nesse jogo de hoje, o teu comentário, a tua opinião, o que você achou da escalação, o que você achou do jogo, o que você achou que poderia melhorar, o que você achou que... Qual o time que você escalaria, se é esse o teu time ideal. Deixa o teu comentário. Mas, ó, vou te falar, meus amigos, olha só que coisa linda. É isso aí, ó. Dá gosto, ó. Eu gritei tanto gol hoje que até a voz tá querendo sumir. Só uma aguinha para dar aquela aliviada nas cordas vocais. Mas vamos lá. Vamos ao que interessa. Meus amigos, o Fluminense começou com aquela escalação inicial, né? Escalação que a gente já está acostumado, diferentemente do Renato Gaúcho, que cada jogo vinha com um time diferente, falava que tinha que poupar. O Zubeldia já é aquele treinador que gosta de dar conjunto, que ele gosta de fazer os seus jogadores se completarem. Ele sempre tenta escalar o time ideal e o time de todas as partidas. E hoje tivemos a volta, é claro, do Thiago Silva, que foi poupado, do Lúcio Acosta, que foi poupado, do René, que veio de suspensão. E pegamos o time do São Paulo totalmente desfalcado, né? O time do Fluminense veio com Fábio, Samuel Xavier, Thiago Silva, Freitas e René, Martinelli, Hércules e Lúcio Acosta, Canóbio, Serna e Everaldo, né? O nosso centroavante inimigo do gol, inimigo da bola. Esse é o adjetivo para o nosso grande Everaldo. A bola tem medo dele. E ele mais ainda da bola. Mas o São Paulo veio muito desfalcado, né? Sem o seu goleiro, sem a sua zaga, sem as suas laterais, né? Sem o seu ataque. O São Paulo veio totalmente desfigurado e o Fluminense no começo já pressionando, né, meus amigos? E logo, né, aos 9 minutos, o Canóbio, né, chegou ao seu gol, um gol de pênalti, né, uma bola da direita. Samuel Xavier fez o cruzamento, a bola resvalou na mão, não me recordo de qual defensor do São Paulo. O árbitro foi chamado pelo VAR, o árbitro foi lá, viu, assinou o pênalti, o Canóbio bateu 1-0 Fusão aos 9 minutos. Não poderia ser melhor começar o jogo, né, com 1-0 no placar no começo da partida. Aos 16 minutos, né, uma boa troca de passes novamente, o
Everaldo, meus amigos, não conseguiu acertar a cabeçada. O Martinelli veio, ó, 2-0 para coroar uma ótima temporada do nosso camisa 8. Martinelli está fazendo uma grande temporada 2025, está sendo um dos destaques desse time e, é claro, foi merecido, foi coroado com um lindo gol aos 16 minutos. Aos 23 minutos, meus amigos, o Hércules sofreu assim um incômodo. Eu creio que tenha sido apenas um incômodo e ele, por precaução, preferiu sair, né? Deu lugar ao Nonato aos 23 minutos. O Nonato entrou, primeira bola que o Nonato pegou pela esquerda, né? O Serna arrastou pela esquerda, o Nonato fez a ultrapassagem, o Serna tocou meio de letra, assim, o Nonato deu um lindo toque por baixo da bola, tirando do defensor e posteriormente colocou por baixo das pernas do goleiro, fazendo 3-0 aos 24 minutos da primeira etapa. Isso, meus amigos, é isso que vocês estão ouvindo. 24 minutos, o Fluminense já estava 3-0 no placar. O São Paulo perdido, não via a cor da bola. Depois desse gol, o Luiz Gustavo chamou o time no meio-campo e fez aquela reunião, mas não adiantou de nada. O São Paulo terminou a primeira etapa perdido. O Fluminense ainda teve mais duas oportunidades, uma com o Kevin Serna após uma linda enfiada do Acosta. O Kevin Serna entrou livre com o goleiro, mas aí, né, na hora do último passe, o Kevin Serna bateu em cima do goleiro, desperdiçando mais uma oportunidade que poderia ser o quarto gol. Depois, ao quase final da primeira etapa, né, meus amigos, o Canóbio pressionando o zagueiro, né? Acho que o Alan Franco, se eu não me engano, o Alan Franco foi recuar para o goleiro, a bola saiu muito fraca, sobrou para o Canóbio era só colocar a bola devagar, ele deu aquela chapada firme, forte, a bola explodiu no travessão e foi para fora. Era para terminarmos a primeira etapa com um placar de 5-0, meus amigos. Era o placar da primeira etapa, duas oportunidades desperdiçadas, né? Final da primeira etapa, 3-0, o Fluminense volta a campo com o mesmo time. O São Paulo faz 3 substituições, né? O São Paulo coloca Nicolas no lugar do Mike, o Alisson no lugar do Pablo Maia e o Rafael Tolói no lugar do Gonçalo Tapia. Deu aquela melhoradinha na equipe do São Paulo. O São Paulo conseguiu dar uma respirada no começo da partida, deu aquela respiradazinha. Aos 61 minutos, né, o Zubeldia fez, né, por precaução, como já havia no começo, no aquecimento, o Thiago Silva havia sentido um desconforto. Ele fez 2 substituições. Ele colocou o Ignacio, já que era um jogo de 3-0, um jogo tranquilo, colocou o Ignacio no lugar do Thiago Silva e colocou, é claro, com o nosso JK, o nosso presidente, no lugar do inimigo da bola, do Everaldo, que não conseguiu, em mais uma vez, não conseguiu acertar nada. Nada vezes nada, somado com nada, o Everaldo consegue fazer. Nem num jogo em que você está 3-0, em que tudo dá certo para você, para o seu time, né, o seu conjunto, um time adversário que não te oferece perigo nenhum, mas você não consegue fazer nada. É o Everaldo. Aí, né, aos 61 minutos, o Everaldo dá a vaga para o John Kennedy. John Kennedy, que entrou aos 61, para você ver, meus amigos. E aos 69, 8 minutos após, né, ele ter entrado, ele recebeu uma linda bola, dá aquele domínio puxando
para a esquerda e dá aquela chapada de esquerda, fazendo 4-0 para o Fusão. Ufa, sai zica, gol de centroavante após uma longa data sem um centroavante fazer gol nesse time. E o último a fazer gol nesse time justamente foi o John Kennedy de pênalti, se eu não me engano, acho que contra o Sport, não me recordo agora, mas eu acho que foi. 4-0 no placar, o São Paulo totalmente perdido, né? O São Paulo fez mais uma substituição, saiu o Bobadilha, entrou o Negruti, né? E aí, aos 77 minutos, né? O Canóbio recebe uma linda bola pela direita, né? O Acosta, o John Kennedy conseguem tabelar muito bem, lança uma linda bola pro Canóbio, que entra pela direita, invade a grande área e bate aquela chapada no canto esquerdo do goleiro do São Paulo, fazendo 5-0 no placar, meus amigos. 5-0 aos 77 minutos da segunda etapa. 5-0, quem diria, né? E aí, né, meus amigos, aos 78, o Lúcio Acosta, né, deu aquela contribuída, deu muito trabalho a esse time do São Paulo, deu vaga, ovacionado, e deu vaga mais ovacionada ainda, Paulo Henrique Ganso, depois de uma longo tempo aí de inatividade, voltou aos gramados, voltou a um jogo, né? E, é claro, aquela maestria de sempre, né? E também, aos 78, saiu o Canóbio e entrou o Soteldo. Entrou Paulo Henrique Ganso e Soteldo, né? Para a vaga de Acosta e Canóbio. Soteldo, meus amigos, é outro Everaldo, mas até que, né? Por fragilidade do adversário, o Soteldo até entrou bem. Soteldo entrou muito bem aos 87 minutos, né? Depois de uma linda bola, uma linda bola, lindo passe de Paulo Henrique Ganso para Soteldo, meus amigos. Na linha de fundo, pelo lado esquerdo, o Soteldo invade a pequena área e dá aquele toque para trás. O Kevin Serna veio só, escorou a bola para dentro do gol, né? E assim termina o jogo, a segunda etapa. Fluminense 6, São Paulo 0. Dois gols do Canóbio, um gol do Martinelli, um gol do Nonato, um gol do Kevin Serna e um gol do John Kennedy. 6-0, poderia ser 8, poderia ser 9, poderia ser 10, se o time não desperdiçasse as oportunidades que teve, se o time não tirasse o pé em alguns momentos, tocando bola na zaga, tocando bola no meio e a torcida gritando olé. Meus amigos, há muito tempo a gente não vê o Fluminense fazer um jogo tão fácil e conseguir um placar tão bom em que deixasse a torcida tão eufórica. E aí, né, falar individualmente de cada jogador. O Fábio, como sempre, dá para ele sair com aquele uniforme e ir para a festa. Perdão. O Samuel Xavier, ninguém incomodou ele. Ele teve foi bem discreto na partida, mas foi muito principal assim jogador na primeira etapa, né? Logo no começo do jogo, no pênalti, que ele fez o cruzamento.
E, meus amigos, Thiago Silva, aquele xerife de sempre, o Freitas no primeiro tempo, o que o Freitas errou de bola no segundo tempo ele deu uma melhorada, mas no primeiro tempo, o que o Freitas errou de passe, meus amigos, é porque o time do São Paulo é um time muito limitado tecnicamente. Porque o que o Freitas errou de passe na primeira etapa não tá de brincadeira, meus amigos. Temos que conseguir, né? O clube tem que tentar a contratação de um zagueiro para estar ao lado do Thiago Silva na temporada 26, porque o Freitas não tem condição de ser titular. Ele é titular porque não tem outro à altura, né, de ser o companheiro de Thiago Silva. E ele só é titular também, isso é uma opinião particular minha, porque é o único zagueiro canhoto que temos no elenco. Eu acho que a explicação que eu tenho. Não sei, né? Pode, às vezes você, meu amigo, deixa o teu comentário aí, o porquê que o Freitas é titular também nesse jogo, nesse time, né? Não só no jogo, mas nesse time. Deixa o teu comentário. O René, burocrático, fez aquele feijãozinho com arroz. O Martinelli foi coroado com um gol, né? Foi coroado a grande temporada que ele vem fazendo, um dos principais jogadores desse time aí, sendo muito elogiado por muitos ex-jogadores, por comentaristas aí, que poderia estar encarando um time aí europeu de primeira linha. Mas graças a Deus que ele está no Fluminense, e muito bem no Fluminense, foi coroado com gol. O Hércules teve pouco tempo, né? Sentiu, saiu, o Nonato entrou logo no primeiro toque na bola, foi coroado com gol também, aproveitou muito bem, né, essa sua chance. O Acosta a gente não tem o que falar, né? O baixinho da Xuxa é abusado, parte para dentro, recebeu várias faltas, puxou muitos contra-ataques. O baixinho da Xuxa é demais. Esse dispensa comentários. O Canóbio, aquela correria de sempre, aquela garra de sempre, foi coroado com 2 gols, né? Poderia ter feito o outro. Bateu na trave. Tivesse um pouco mais de calma, tranquilidade, poderia ter feito o terceiro dele. O Kevin Serna também, né? Perdeu 2 gols. Kevin Serna perdeu 2 gols, meus amigos, que, né, poderíamos chegar a 9. O Everaldo, meus amigos, o Everaldo é o cara que destoa nesse time do Fluminense. Esse é unanimidade um dos piores centroavantes que eu vi jogar com a camisa do Fluminense. O cara não consegue dominar, o cara não consegue proteger, o cara não consegue fazer um pivô, o cara não consegue cabecear, o cara não consegue chutar. Você já viu, meus amigos, um centroavante que não consegue cabecear, não sabe cabecear? Já vi muito centroavante ruim no Fluminense, mas quando a bola ia na cabeça dele, era saco, era gol. O Everaldo, eu não sei, ele é um dos piores, o cara não sabe, o cara é inimigo do gol, inimigo da baliza, o cara é inimigo da bola. Eu não sei o porquê que o Zubeldia ainda coloca ele como titular nesse time, não tem condições, não dá para aturar o Everaldo nesse time. E falar, alguns aí às vezes eu vejo falando, né, que ele pressiona a saída de bola. Isso é dever de qualquer centroavante, não é do Everaldo. O dever do centroavante é meter gol, é dar assistência, é meter gol, é dar assistência, é meter gol. O Everaldo não dá assistência, não mete gol. O Everaldo não mete nem medo no zagueiro. O Everaldo mete medo no próprio time dele, nos próprios companheiros, porque ele não consegue fazer nada. Os companheiros ficam com medo de tocar nele, porque sabe que não vai render. Ele bota medo nos próprios companheiros.
Aí me entra o JK, pega 1 ou 2 bolas, saco. E aí, meus amigos? O que temos que falar? É jogar Everaldo pro lado, né? E aí, algumas especulações aí que a Chapecoense pretende fazer alguma investida no Everaldo. O Atlético Paranaense está procurando fazer uma investida no Igor Rabelo, no Otávio. Minha gente, que venham fazer investidas no Everaldo, no Igor Rabelo, no Otávio. Pode vir à vontade, ó. Pode vir, pode levar. A gente dá uma desinchada no elenco e dá uma melhorada para a temporada 26, que vai ser muito cansativa, né? Temporada 26. Mas, meus amigos, voltando aqui à partida, que chocolate às vésperas do Natal. Não é Páscoa, não, mas foi um chocolate em pleno Maraca. 6-0 Fusão, com direito a olé, a baile no Maraca, baile de gala em plena quinta-feira no Maraca. O que você tem a falar? Deixa o teu comentário, eu quero ouvir o que você tem a falar dessa partida. Deixa o teu comentário aí. Vamos lá, se inscreva no canal, deixa o teu like, ative os sininhos. Quero ouvir muito o teu comentário. Fala de onde você é. Se inscreve no canal para ficar legal. Saudações tricolores, né? Estamos na 5ª colocação. Passamos o Botafogo, passamos o Bahia. Botafogo com um jogo dificílimo contra o Corinthians na Neoquímica Arena. O Bahia com um jogo dificílimo contra o Juventude no Alfredo Jaconi, e nós estamos em 5º. Vamos agora dar aquela secada no Botafogo para perder, aquela secada no Bahia para perder, e a gente ficar firme para irmos direto à fase de grupos da Libertadores. Saudações tricolores. Se inscreve no canal para ficar legal.